Oi pessoal, eu sou a Juliana e hoje a gente vai conversar sobre os Irmãos Karamazov de Dostoiévski. Eu quero trazer aqui para esse vídeo os pontos altos desta que é considerada uma das maiores obras da literatura mundial. Eu vou falar aqui, eu vou trazer mais as questões filosóficas da obra, então eu não vou falar sobre o enredo, não vou trazer spoilers. Eu quero conversar com vocês então as questões mais marcantes dessa obra aqui são questões muito filosóficas, porque essa obra aqui, ela gira em torno, principalmente o tema dessa obra é principalmente o conflito entre a razão e a fé. Então vamos entender um pouquinho aqui, mas fiquem tranquilos em relação a spoiler, tá? Não vou trazer spoiler aqui, vamos conversar aqui sobre questões filosóficas mesmo. Bom, aqui os irmãos Karamazov, nós conhecemos o pai, que é um homem devasso, hedonista. Ele tem esses 3 filhos dos irmãos Karamazov, mas ele não os criou. Ele é muito preocupado em curtir a vida, é um homem de valores estranhos, valores aí questionáveis. Então, esses filhos acabaram sendo criados por terceiros, porque o primeiro filho, a sua mãe morreu muito cedo, foi criado por um parente, e depois teve mais 2 filhos de uma segunda esposa que também veio a falecer e também foram criados aí por terceiros. Então nós temos os filhos. O mais velho é o Dmitri, ou Mitya, como você preferir chamar. O Dmitri, ele tem a vida guiada por paixões. Ele é movido por desejos e emoções. O filho do meio é o Ivan. O Ivan, ele é totalmente racional, ele é um intelectual e a sua vida é guiada pela racionalidade. E ele é ateu. Tem o filho mais novo, que é o Alyosha, e o Alyosha, ele representa aqui a fé, a bondade, a pureza, e ele é o herói da obra, nas palavras do próprio Dostoiévski, que aqui ele colocou que o Alyosha é o herói da sua obra, e ele pretendia, então, depois deste romance, fazer um segundo livro, então, em que o Alyosha, ele seria o personagem central da obra. Porém, o Dostoiévski faleceu logo depois, então, desta obra aqui, não escreveu, não finalizou a continuação de Irmãos Karamazov. Tem também um personagem muito importante nessa obra, que é o Smerdyakov. Ele representa a inveja, a raiva, o ressentimento. Ele é uma pessoa dissimulada. Isso tudo porque ele foi tratado com muito desprezo durante a sua vida. Tem questões relacionadas também ali ao nascimento, à criação. E esses 3 irmãos também têm questões ali, a sua criação, porque esse pai, ele não se preocupou com os seus filhos, né? Ele se preocupou muito em aproveitar a própria vida e ganhar dinheiro e assim vai. Tem mais personagens aqui importantes na obra, mas os principais são esses. E então, cada personagem nesta obra aqui representa uma visão diferente do mundo, representa a natureza humana, e essa natureza, essa visão de mundo, eles se confrontam, e você vê que o bem e o mal está dentro de todos. Um dos pontos altos da obra, com certeza, são os capítulos, vai começar aqui, os irmãos se conhecem, que então vão conversar aqui o Alyosha, que é essa pessoa de fé, essa pessoa boa, vai conversar então com o Ivan, que é o ateu, o racional. Então eles vão conversar e Ivan, ele vai trazer diversos questionamentos aqui sobre fé. Então essa conversa, esse debate vai começar então no livro 5, nos Irmãos se Conhecem, tem também o capítulo A Revolta e o grande capítulo também que traz muitas questões que eu achei incrível, eu nunca vi algo parecido na literatura, que é o Grande Inquisidor. Porque o Ivan, o ateu, ele vai trazer diversos questionamentos, eu vou trazer alguns aqui para vocês, inclusive, mas deixa eu explicar algo antes, para que ninguém fique horrorizado. Nessa edição aqui da Editora 34, Não Posso Fácil, fala aqui sobre a questão religiosa da obra e também de Dostoiévski. Quem tem algum conhecimento da biografia de Dostoiévski sabe que Dostoiévski foi, sim, um homem religioso. Ele foi conflituosamente religioso, mas sim, ele foi
religioso. Essa informação está aqui na própria obra. E também que aulas de literatura russa, da professora Aurora Bernardini. Tudo que eu trouxer aqui de livro de apoio, de livro complementar, não se preocupem com os títulos, que eu vou deixar na descrição, tá bom? Os livros que eu for mencionando aqui vão estar na descrição do vídeo. Na entrevista que a Aurora faz para o biógrafo, o principal biógrafo de Dostoiévski, que é o Joseph Frank, ela pergunta sobre a religião de Dostoiévski. Ela pergunta qual era o tipo de cristianismo de Dostoiévski. E o Joseph Frank responde que ele se considerava um membro fiel da Igreja Ortodoxa Russa. Eu estou avisando aqui porque tem muitas questões que são abordadas, mas é porque o Dostoiévski, essa é a grandeza da obra. O Dostoiévski, ele coloca essas ideias opostas e ele não traz uma conclusão. Na verdade, a obra em si já é uma própria conclusão, mas ele não vai explicar, olha, a resposta é essa, a resposta para isso é essa. Não, tá? Ele vai trazer à tona aqui muitos questionamentos. O Ivan, ele acredita que mesmo que Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. E aí ele pergunta, o homem que criou Deus ou Deus que criou o homem? E ele questiona, mas se Deus criou o homem, então por que ele criou no homem essa inteligência humana, né, que atende apenas ao conceito das 3 dimensões do espaço? Por que essa inteligência do homem é tão limitada que não consegue compreender, então, esse mistério, esse algo maior, então, que é a Deus? Por que existe tantas questões que são absolutamente impróprias para a inteligência do homem? E Ivan não aceita, então, esse mistério. Ele fala, inclusive, que é difícil amar o próximo, como Jesus ensinou. É mais fácil você amar o distantes do que você amar as pessoas mais próximas, porque as pessoas mais próximas, você vê ali, sim, os defeitos, né, das pessoas, e a pessoa mais distante, esse defeito, então, ele fica escondido. Ele questiona níveis de sofrimento e questiona também a questão das crianças, o sofrimento das crianças. Ele diz que ele entende o sofrimento nos adultos, e ser resultado de erros, e ser resultado ali de coisas que aconteceram, mas e as crianças que não têm culpa de nada, as crianças que são inocentes, as crianças que sofrem na Terra? Por que existe o sofrimento do inocente? E ele fala, inclusive, sobre o animal, né? Que quando você compara o homem a um animal, você está ofendendo o animal, porque o animal, ele não faz a crueldade como o homem faz as crueldades na Terra. Inclusive, ele fala sobre o diabo. Ele acha que o diabo não existe e que o homem o criou também. Ele falou que o diabo, ele foi criado à imagem e semelhança do homem. Ele não acredita, então, na eternidade. Ele acredita no aqui e agora, na Terra e no que ele presencia. Tem também aqui o capítulo que é o Grande Inquisidor, que acho que é o ponto alto aqui da obra. Ele fala muito sobre o livre-arbítrio, da condição humana, o sofrimento humano. E que liberdade é essa, então, que é dada às pessoas, se, afinal de contas, se você não... É uma liberdade que ela não é real, porque se você seguir fora o que está ensinado ali, o que é proposto, então existe o sofrimento. Então ele não acredita nesse livre-arbítrio, que o homem ele precisa se sujeitar a uma questão maior, que ele precisa seguir algo ali. Então ele não acredita nessa liberdade, nessa inteligência, que isso acaba sendo uma grande preocupação, na verdade, para o homem. As questões abordadas aqui nesses capítulos, dos Irmãos Se Conhecem, a Revolta e o Grande Inquisidor, todos esses questionamentos de um ateu para uma pessoa extremamente religiosa, são questões que eu, particularmente, nunca vi na literatura sendo tratada desta maneira, esses questionamentos, ditos ali de forma tão aberta. E aí, já então, no livro 6, vai falar mais sobre o monge, sobre o Starets Zosima, sobre a vida dele, fatos que vão acontecer ali também. É
muito bela essa passagem. E eu já vejo essa passagem, esse capítulo também, como uma resposta a muitos dos questionamentos do próprio ateu aqui, do próprio Ivan, do que aconteceu anteriormente. Então aqui, no próximo livro, no livro 6, nós temos uma resposta, então, dessas questões. E também, mas não de forma direta. Num dos capítulos, o Ivan, o ateu, ele conversa com o diabo. Aí você questiona, mas se Deus não existe, como o diabo existe? O Ivan, então, está conversando com o diabo. Mas aí você pode dizer também, mas esse aqui é uma alucinação da mente dele, ou seria o duplo dele, ou seria o bem e o mal está em todos nós. Aqui diz que ele é acometido de uma perturbação mental. Na biografia, aqui na página 1060, diz que trata-se, hoje nós entendemos isso como uma esquizofrenia. Mas este aqui também, o capítulo do diabo, é um ponto muito forte da obra também. As coisas que são ditas aqui, o que o diabo fala, ele fala para não crer. Ele diz, inclusive, que ele é um parasita. Ele precisa do outro para se tornar real. Então o Ivan questiona o diabo, inclusive a sua aparência. Ele fala, mas você é o diabo, por que você é assim? Né? Cadê aquela aparência horrorosa do diabo? O diabo fala, não, peraí, eu procuro ser agradável, né? Já que eu sou um parasita, eu procuro ser agradável aqui para chegar mais próximo às pessoas. Ele gosta do realismo terreno. Inclusive ele fala aqui, o diabo fala aqui em um momento sobre os tormentos morais, que é uma questão muito abordada aqui nessa obra, é sobre a responsabilidade moral também de cada um. Então ele fala sobre os tormentos morais, sobre a consciência pesada e todos esses absurdos. Porque ele fala, no abrandamento dos costumes e quem ganha com tudo isso. Quando as pessoas não têm mais consciência. Esse aqui eu tô falando na página 833. As pessoas que sofrem, elas sofrem por serem decentes, por terem consciência e honra. E aí o próprio diabo fala do poema feito por Ivan, o grande inquisidor, que tá aqui nessa obra, que é um dos pontos fortes da obra. Então o próprio diabo comenta aqui sobre essa obra, Em Os Irmãos Karamazov, nós temos reunidos aqui as principais vertentes da obra de Dostoiévski. Segundo a própria professora Aurora Bernardini, fica a engenhosidade dos romances. Nesse último, Os Irmãos Karamazov, iniciado 2 anos antes de sua morte, Dostoiévski consegue reunir todas as vertentes de sua arte. É um romance policial psicológico, como Crime e Castigo. Quanto a Dmitri, a história de um idealista mal julgado, como O Idiota. E quanto a Ivan, o romance dos intelectuais ateus, como Os Demônios. E quanto a Alyosha, a história da formação de um homem novo, como O Adolescente. E quem disse isso é Otto Maria Carpo, num prefácio da edição da Ed Ouro. Os personagens, eles são responsáveis pelos seus sofrimentos, excluindo os inocentes, as crianças, claro, e são conscientes da sua culpa. E esse é o tormento maior. Além da questão maior do livro, que é o conflito entre a razão e a fé, o questionamento, então, se Deus não existe, então tudo é permitido. Nós temos também um ponto muito importante aqui nessa obra, que é a influência direta e indireta das nossas atitudes, das nossas responsabilidades na vida dos demais. Porque em alguns momentos você pode não se considerar responsável por algum acontecimento. Você pode dizer, não, mas eu não fiz isso, eu não fiz com as minhas próprias mãos. Mas você pode ter influenciado algo a acontecer, Nós influenciamos as outras pessoas o tempo todo com as nossas atitudes e com as conversas, o quanto você ouve, o quanto você fala para o outro. Então, essa responsabilidade moral, direta ou indiretamente. É só você parar para pensar nas atitudes de Alyosha. Como ele conversa com as pessoas, como ele consegue trazer ali alguma harmonia, um pouco de paz para cada pessoa que ele conversa, quanto ele está disponível ali para aquelas pessoas. Ele faz um bem ali de uma maneira muito simples, muito tranquila, muito natural. Então pense nessa responsabilidade que cada um de nós temos isso. E, por exemplo, o Ivan,
né? O quanto uma conversa ali também, inclusive a omissão também, a omissão é algo muito forte, em que as pessoas não dão importância. Pense em como o Ivan fez diferente, por exemplo, de Alyosha. Inclusive, as atitudes na sua própria vida, às vezes você pensa, você dá de ombros, você pensa, a vida é minha, eu vou aproveitar, né? Eu vou fazer o que eu quiser, que era um pensamento desse pai. Essa pessoa prejudica a vida dos demais, né? Não, a gente... É claro que dos filhos, se forem mais novos, mais ainda, mas isso influencia a vida dos demais também. Então é um livro que traz essa reflexão, a responsabilidade moral. É a sua vida, o quanto a sua vida impacta na vida dos demais, um acontecimento, ele não fica isolado, né? Enquanto um acontecimento, ele pode refletir, ele pode influenciar na vida de outras pessoas e disso vem outras coisas. Uma parte aqui também que eu achei sensacional, falando sobre os pais, sobre a nossa responsabilidade como pais, como pessoas. Na página 904 aqui dessa edição, ele fala: sabemos ponderar como as primeiras impressões da infância e do ninho familiar podem influenciar o caráter. E esse abismo que existe dentro de nós, mais uma vez, né, o bem e o mal dentro de nós. Então existe um abismo aqui que compete a nós, né, escolher. Nós somos infelizes, insatisfeitos e nossa existência não está completa, somos amplos. Inclusive tem uma parte, eu não lembro exatamente onde está, mas deve ser nos questionamentos do Ivan, acho que é no Grande Inquisidor, que ele fala inclusive sobre a fé, mas é uma fé no milagre, não é uma fé gratuita. Que o homem, ele tem uma fé porque ele quer um milagre ali na vida dele, não é aquela fé por si só, a fé que se contenta na fé, é uma fé que busca algo em troca, a fé que busca o milagre, a fé que busca algo na vida. E o Alyosha, ele traz essa pureza, né? Essa fé, essa pureza que não quer algo em troca, né? É a fé independente dos acontecimentos. Aqui achei a parte dos pais, que eu achei muito tocante. Tá falando sobre a criação, né? A falta de criação, a falta de afeto, de valores ensinados. Então, quando a criança chega já na adolescência, ela vai começar a julgar. E aí não adianta cobrar desse adolescente uma moderação, a imagem de um pai indigno, sobretudo comparado aos outros pais, porque o adolescente, ele vai chegar uma hora que ele vai questionar algumas coisas ali. E aí vem ao jovem perguntas angustiantes. E como resposta, né, ele recebe as respostas estereotipadas a essas perguntas. Ele te gerou, tu és sangue dele. E por isso deves amá-lo. É esse questionamento do jovem e a resposta que muitos dão, né? Ele te gerou, ele é seu sangue, você deve amá-lo. Então isso não vai ser suficiente para o jovem, que recebeu uma educação ali que não foi uma educação amorosa. E o jovem pergunta: por que devo amá-lo? Só porque me gerou? Se passou o resto da vida sem me amar? E essas perguntas podem parecer grosseiras, cruéis, mas não exijais de uma mente jovem uma moderação impossível. E aí, mais uma vez, o filho se coloca diante do pai e pergunta: pai, dize-me, por que devo te amar? E aí o que se afirmou não foi um preconceito místico, mas sobre fundamentos racionais, responsáveis e rigorosamente humanos. Se o pai não provar, será o fim imediato desta família. Ele não será seu pai e o filho ganhará a liberdade e o direito de, a partir daí, considerar o pai um estranho e até um inimigo. Eu fiquei bastante surpresa disso ser tratado, né? Uma obra de 1880 e tratar a questão dos pais desta maneira. Então, a criança, ela é maltratada na sua infância, então quando chega na fase jovem, na fase adulta, ela vai questionar o que aconteceu e não adianta vir com aquela história: é sangue do teu sangue, te gerou, é o teu pai, é a tua mãe, que isso não vai fazer sentido, isso é algo místico, né? Então o filho vai considerar o pai, você pode colocar a mãe aqui também, tá? Considerar o pai
um estranho e até o seu inimigo. Então é um sentimento, é algo não tem como se controlar. E depois, já no epílogo, nós temos aqui um funeral. Essa parte aqui do funeral, eu caí em lágrimas, foi algo assim lindo, tocante. Eu tenho até que me segurar aqui. Foi lindo, esse final foi lindo. Eu imagino o que seria então do segundo volume dos Irmãos Karamazov, então que daria continuidade aqui a algumas questões, e eu imagino que seriam lindas essas questões abordadas. E a Alyosha diz coisas muito sábias, né? Uma pureza, de uma beleza, de uma simplicidade, uma paz que vem, né, das palavras de Alyosha, aqui em alguns capítulos aqui, que são muito bonitos. Então, o final aqui, ele fala algumas coisas aqui, gente, que coisa linda. E esse funeral também, difícil não se emocionar com esse funeral, tá? É toda uma dor que é colocada ali, uma coisa muito real, muito sentida, triste, triste, triste demais. E aí Alyosha fala algo, eu vou ler aqui para vocês. Está na página 996. Muitos vos falam de vossa educação, mas uma lembrança maravilhosa, sagrada, conservada desde a infância, pode ser a melhor educação. Se o homem traz consigo muitas dessas lembranças para a sua vida, está salvo pelo resto da existência. Mesmo que guardemos apenas uma boa lembrança no coração, algum dia só isso já nos poderá servir como salvação. Então, uma boa lembrança, uma lembrança maravilhosa da infância, vai ser levada então para essa vida adulta. Mais adiante o Alyosha diz: Ah, meus meninos, meus amáveis amigos, não temais a vida, como a vida é bela quando se faz algo bom e sincero. Neste livro aqui, O Espírito de Dostoiévski, de Nikolai Berdyaev, ele fala como a obra de Dostoiévski impactou a vida dele já quando ele era muito jovem, né? Ele fala inclusive sobre este capítulo do Grande Inquisidor, e em particular tocou muito a alma dele. Tem um capítulo aqui deste livro que ele fala só sobre essa questão do Grande Inquisidor, que representa o auge da obra de Dostoiévski, a negação da liberdade e do espírito, e o Cristo, que permanece o tempo todo silencioso, permanece na obra. A gente vai entender ali conforme os acontecimentos e as escolhas de cada personagem. É interessante que ele fala aqui, para alguns, Dostoiévski foi o defensor dos humilhados e ofendidos. Para outros, um talento cruel. Para outros ainda, o profeta do cristianismo novo. Foi quem descobriu o homem subterrâneo, o homem do subsolo. Toda ideia em Dostoiévski está ligada ao destino do homem, ao destino do mundo e ao destino de Deus. As ideias determinam estes destinos. E sobre a intensidade de Dostoiévski, né? Aqui ele diz que Dostoiévski teve o dom de domar o homem na sua mobilidade tumultuosa, apaixonada, exaltada. O próprio leitor sente-se arrebatado neste furacão, e é verdade, que atravessa toda a sua obra. Estes movimentos tumultuosos esconde-os os homens nas regiões mais profundas do seu ser. A grande arte de Dostoiévski terá sido exprimir os movimentos ocultos que agitam o subsolo da natureza humana. E ele diz ainda aqui que uma leitura atenta de Dostoiévski é na vida um acontecimento donde a alma recebe como um batismo de fogo. E toda essa intensidade, então, eu acho que divide. Então, quem é fã da obra, quem admira, quem acredita que a obra de Dostoiévski muda a sua vida, e quem de repente acha que tudo isso não faz sentido, que é intenso demais, que não se conecta então com a obra de Dostoiévski. Neste livro aqui de Stefan Zweig, Dostoiévski, Vida e Obra, tem um capítulo aqui também que vai falar o tormento de Deus, um dos capítulos finais, se não até o final.
que vai falar sobre a questão, né, existe Deus ou não, nessa discussão de Ivan Karamazov, da obra dos irmãos Karamazov. E ele fala aqui que esse Deus oculto é o problema de todas as obras de Dostoiévski. O Deus que existe dentro de nós, o Deus que existe fora de nós e a forma como sentimos o seu despertar. Então é isso que ele é tão diferente dos demais, dos outros autores, essa intensidade e como ele coloca Deus dentro de nós, nesse Deus oculto. Mesmo na questão sobre Deus, existe essa figura incurável que é inata e cada um de nós, mas que na Terra ninguém até hoje distendeu tão profundamente quanto Dostoiévski. É ele que mais tem fé, mas também o maior ateu na mesma alma, porque ele traz esses questionamentos, e é isso que é tão grandioso na obra, né? Ele não coloca ali uma verdade e na obra toda, ele traz esses questionamentos tão profundos, visões tão diferentes, então mundos tão diferentes, valores tão diferentes, tudo isso numa mesma obra e tudo isso que é mostrado e é tão grandioso, então, nos irmãos Karamazov. Ele mostrou em seus personagens, de forma convincente, essas duas possibilidades extremas. A humildade de entregar-se a si mesmo, fazer-se pó e dissolver-se em Deus. O seu coração está em ambos, como servo de Deus e como negador de Deus, como o Alyosha, o servo de Deus, e como o Ivan Karamazov, né, que é um negador, ele nega. Na história da literatura ocidental, de Otto Maria Carpo, ele fala, inclusive, sobre a vida, né, como foi diferente, por exemplo, Turgenev e Tolstói, eles vieram aí de grandes senhores rurais, né, e Dostoiévski já veio de uma situação menos abastada, né, um intelectual, um homem da cidade. Seu pai era médico, mas o médico naquele momento na Rússia não era uma profissão tão bem remunerada, e Dostoiévski, ele viveu, então, passou por situações financeiras difíceis, ele dependia do dinheiro das suas obras, né, ele tinha vícios, inclusive, também. Então, muito da sua obra vem, então, do que ele mesmo vivenciou, da sua prisão, da sua quase execução, de todo o sofrimento. E isso modelou muito a sua obra também, mas o sofrimento que veio da própria vida dele também. Então, o Otto Maria Carpo diz aqui que alguns críticos, eles fazem tentativas de abstrair da filosofia política e religiosa de Dostoiévski, e por mais que eles admirem o romancista e o psicólogo, né, Dostoiévski, eles sentem uma aversão contra o seu credo exótico, né, o seu credo, os seus valores literários. Porém, em Dostoiévski, eles são absolutamente inseparáveis. O cristianismo de Dostoiévski é radical. É a religião existencial de um angustiado que vê aberto a seus pés o abismo da anarquia e da danação eterna. Essa angústia de Dostoiévski é o mais radical do que a angústia de semelhantes espíritos europeus. E por quê? Porque ele conhece as profundidades do céu e do inferno. E na grande biografia de Joseph Frank, a biografia de Dostoiévski, um escritor em seu tempo, nós temos aqui alguns capítulos que vão falar sobre os irmãos Karamazov. Fala que, inclusive, a questão do conflito da razão e a fé, essa luta interior de Ivan Karamazov, os conflitos morais e espirituais. Fala que, inclusive, no momento de crise ali de Alyosha, é um exemplo do grande tema de Dostoiévski, que a verdadeira fé, ela deve ser separada de qualquer coisa externa, de qualquer busca ou dependência de uma confirmação ou justificativa de que deveria ser uma pura afirmação interior da vontade emotiva. Então, que essa fé, ela deve ser separada das questões externas. Aqui nós temos uma página do manuscrito dos irmãos Karamazov. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não dá para entender nada. E na página 933 da biografia, ele está falando sobre a dramatização e o destino dos personagens na obra. E ele fala sobre o Ivan Karamazov
e ele fala que essa é a linguagem dele, do Ivan, não de Dostoiévski. Ele é uma pessoa sombria, irritável, então esse é o seu estilo e não o meu no caso o Dostoiévski. Ele separa muito bem essas questões, essas diferentes visões na obra. Que eu acho que muita gente acaba se equivocando quando lê, ou talvez leia só alguns trechos, não lê a obra como um todo, e aí entende, tira conclusões erradas sobre a visão de mundo, visão espiritual e o que o Dostoiévski queria trazer para suas obras. Eu acho que esse é um grande equívoco, né? Pegar algumas situações, alguns trechos aqui isolados e não contextualizar e não entender a obra toda. Na página 1019 da biografia, fala inclusive sobre a revolta de Ivan e a lenda do grande inquisidor. Fala que esse momento ele atinge alturas ideológicas raramente alcançadas. É o ponto culminante, um protesto contra Deus em nome de uma humanidade sofredora. Bom, eu trouxe então aqui esses pontos que para mim foram os pontos altos da obra. Se você ainda não leu Irmãos Karamazov, faça isso por si próprio, né? É claro que eu acho que é o momento que você estiver preparado, porque sim, é uma obra densa, é uma obra que exige bastante dedicação do leitor, tá? A questão maior é que não é o enredo, não são os acontecimentos, as coisas acontecem, o desfecho dos personagens acontecem conforme as suas escolhas, e a questão maior, obviamente, é a questão filosófica, a questão psicológica e o conflito da fé e da razão. Nós não temos respostas definitivas, nós temos perspectivas diferentes e isso que traz a obra, faz a obra, então, a ser uma obra tão imensa. Se você, durante a leitura, encontrou outros pontos altos desta obra, então, e eu não comentei aqui, fica à vontade para comentar. Eu acho que esse é um enriquecimento que a literatura nos traz, né? Cada um vai entender de uma maneira, cada um vai interiorizar de uma maneira, e o livro vai funcionar de uma maneira diferente para cada um, depende muito de o que cada um vivencia, o que faz sentido, o que é valor para cada um. Mas, na minha humilde opinião, Dostoiévski é sim um dos maiores, se não o maior autor de todos os tempos. O como ele coloca toda a complexidade humana do pensamento, dos valores, do sofrimento, redenção, todas essas questões eu não consigo encontrar de uma maneira tão intensa assim em outro escritor. Eu acho que isso, é claro, não é para todos, não são todos que vão gostar disso. Se o livro não fez sentido para você também, entendo completamente, respeito a sua opinião, pode colocar também nos comentários se algo não funcionou para você, se você não gostou. A literatura é assim mesmo, funciona para cada um, funciona de uma maneira. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha conseguido trazer aqui alguma coisa, que isso vá trazer alguma diferença aí para você, ou pelo menos algum tipo de reflexão aí para sua vida. Mesmo que você tenha lido ou que você não tenha lido, eu acho que tem pontos aqui que são válidos para a vida. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Vejo vocês então numa próxima. Um beijo grande.